Vamos começar agora mesmo. Temos algumas coisas que temos que cobrir. Temos uma pergunta. Se um demônio diz que não vai sair e diz que você não pode fazê-lo sair, o que você faz? A mesma coisa que você faz com uma criança que diz isso. O principal que ele está tentando fazer é levá-lo a um diálogo para que ele não tenha que sair. Então o importante é você nem considerar essa parte. Você não tem que responder tipo, ah sim, você vai. Não. Você vai, não, eu não vou. Não se deixe envolver nisso. Simplesmente fale a palavra de Deus. Diabo, está escrito, eu posso expulsar você, eu acabei de fazer isso, tchau. Simples assim. Então, não deixe que eles te intimidem, ok? Pode um demônio ser expulso de longe quando a pessoa não está presente fisicamente? Sim, sim, podem. Eu posso te dar um monte de exemplos diferentes, tanto na Bíblia, mas também na nossa vida pessoal, em que oramos por pessoas ao redor do mundo e às vezes é doença, às vezes é demônio. Não importa o que seja, e essa é a única coisa que realmente eu quero que você extraia disso. Eu quero que você perceba que você foi colocado em uma posição de autoridade. E hoje vai ser aquele dia em que vamos nos aprofundar em tudo isso. Vamos falar sobre as coisas que unem tudo isso para que você possa ver exatamente onde você está posicionado. Eu quero que você entenda esse aspecto de que você está em uma posição de domínio. Você está em uma posição de autoridade. Você está aqui representando Deus, ok? Não pense em você mesmo. Você pensa no fato de que Deus te colocou aqui para representá-lo. Portanto, ele te apoia. Tire sua mente de todas as outras coisas. O diabo vai tentar lembrá-lo de todos os fracassos que você já teve. Ele tentará convencê-lo de que você sabe que não é digno de operar no poder de todas essas coisas. Ele tentará trazer à tona. Não caia nessa. Conheça sua posição. É isso que enfatizamos, mesmo em todos os nossos ensinamentos. Sempre voltamos e estamos constantemente enfatizando isso porque queremos que você entenda. Uma vez que você entende, deixe-me colocar dessa forma. Se você fosse, digamos que você é dono de uma casa, ou mesmo se a alugou, mas é sua, é por direito, é sua, você tem acesso a ela, você tem autoridade sobre ela. Se alguém chegasse à sua porta e dissesse, ok, eu vou morar aqui com você, como você reagiria? Você vai olhar e dizer, você é um idiota, certo? Porque você sabe que não vai. Eu não sei por que você pensaria isso, porque você não vai fazer isso. Se essa pessoa tentasse dizer, ah sim, eu posso, eu tenho que fazer isso, porque eu sou maior do que você, eu sou mais forte do que você, eu sou o que quer que seja, não importa, certo? Por quê? Porque você tem o direito, você tem a autoridade para dizer isso e você tem a autoridade para apoiar com qualquer meio que você achar necessário. Assim é quem nós somos. Assim é quem nós somos nesse mundo. Estamos aqui com autoridade. Esse é o nosso mundo. Deus nos deu e espera que cuidemos dele. E o quão bem cuidamos dele, quão bem fazemos nosso trabalho, determinará a nossa recompensa. Então você diz, eu não me importo com recompensas. Isso é bom. Cuide das pessoas e as liberte. Não precisa ficar com as recompensas na cabeça. Eu não penso sobre isso. Mas você tem que perceber que está aqui com uma responsabilidade. Você deve cumprir. E você deve fazer. É simples assim. Qualquer coisa que não esteja correta, você tem o direito para consertar. Simples assim. E você diz, eu não sei se Deus me deu esse direito ou esse, então você precisa ler na Bíblia, descobrir o que ele diz e depois fazer o que ele disse. É simples. Ok? Quantos de vocês sabem que é o direito e a responsabilidade de todo cristão pregar o evangelho de alguma forma? Agora, eu sei que eu não quero dizer sempre atrás de um púlpito. Pode ser testemunhando um a um, pode ser falando com um atendente no restaurante, mas independentemente, você deve estar compartilhando o evangelho. Todos acreditam que sim, amém? Jesus nunca comissionou ninguém para pregar o evangelho em qualquer forma, sem também dar a eles autoridade. Sobre doenças, demônios, nenhuma vez, certo? Então, se ele lhe deu o direito de compartilhar o evangelho, ele te deu autoridade sobre doenças e demônios. Ele te deu a responsabilidade, o direito e a autoridade para superar qualquer obstáculo de qualquer pessoa. De experimentar os benefícios do evangelho, certo?
E os benefícios do Evangelho são simples, é liberdade. Significa que você não precisa estar doente, significa que você não precisa estar possuído, não precisa ter pecados, significa que você não tem que ter hábitos e vícios e todas essas coisas. Deus quer você livre, certo? Então, se Deus não vai ditar e anular sua vontade para fazer você servi-lo, então Ele com certeza não quer mais nada ditando sua vontade. Ele quer você livre para escolher o que você deseja fazer. Amém? Não é simples? É muito simples. Agora, novamente, isso volta para algo que no exército chamamos de intenção de comandante. Se você não tiver uma ordem clara, então você volta para a intenção de comandante. O que ele nos enviou para fazer? Você volta a isso e quando você volta a isso fica simples. Então vamos para Atos capítulo 3. Vamos entrar no manual daqui a pouco. Mas nós estamos indo muito bem. Eu fiquei surpreso ontem. Nós mantivemos o alvo, então estamos indo bem. Vamos terminar hoje. Vamos ver algumas coisas. Começando essa manhã em Atos capítulo 3. Eu só quero mostrar um pouco do que estamos falando. Agora, deixe-me perguntar quantos de vocês são salvos. Vocês nasceram de novo? Jesus vive em vocês? Como você quiser dizer, mas vocês sabem que estão bem com Deus agora, ok? Como você foi salvo? Fé, exatamente. Ok? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, através de graça. Então, somos salvos pela graça, pela fé, certo? O que mais está envolvido em ser salvo? Acreditar em Jesus, confessar, sim, acredite em seu coração, confesse com a sua boca o Senhor Jesus, você será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todas essas coisas que falam sobre o nome de Jesus, e ele diz que esse nome, e nós sabemos que esse nome é o nome acima de todo nome, não é mesmo? E que a esse nome, tudo que tem um nome tem que se dobrar. Então, basicamente, você concorda que você tem esse nome. E foi assim que você foi salvo. Então você tem o uso desse nome, porque ele disse, vá em meu nome faça essas coisas. Nós sabemos que temos o uso, podemos usar esse nome. Então vamos ver Atos 3. Atos capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. Agora pare aqui. Observe nesse primeiro verso onde eles estão indo ao templo, certo? Para fazer o quê? Orar. O que isso nos diz? Que eles não tinham orado antes. Exatamente, eles não tinham orado. Eles viram a necessidade de orar, eles reconheceram e foram. Ok? Então, apenas tentando ter certeza de que você sabe onde eles estavam quando tudo isso começou. Eles encontraram esse homem que foi colocado na porta formosa do templo, ele estava pedindo esmola. Esmola é uma doação, é dinheiro. E ele era esperto, sentado bem na frente do portão do templo. É um bom lugar para se sentar. As pessoas geralmente são mais generosas antes de irem à igreja, porque elas pensam que todo mundo vai vê-las e assim elas tendem a dar mais logo na porta da frente da igreja. Então, ele era bem esperto. Mas agora repare que ele não estava procurando nada além de dinheiro, certo? Verso 3. Vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Então ele pediu dinheiro, certo? Não diz que ele pediu cura ou qualquer outra coisa. Ele pediu dinheiro. Agora, uma das coisas que eu gosto sobre esse capítulo é que só na primeira metade desse capítulo, praticamente todas as doutrinas que a igreja construiu sobre cura é destruída, totalmente destruída. E isso é na primeira metade. Vamos ler algumas coisas no verso 3. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu esmola. Ele está pedindo dinheiro. Verso 4. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse, olhe para nós. Enquanto analisamos isso, eu quero apontar os erros que Pedro e João cometeram. Porque fizeram vários, e o primeiro, é claro, está bem aqui, porque todos que estão na igreja há tempo sabem que se vamos orar por alguém, ou falar com alguém, ou testemunhar, não começamos com olhe para nós, certo? O que dizemos? Você tem que olhar para Jesus. E ainda assim Pedro não disse isso. E o engraçado é que a teologia dele funciona e a doutrina da teologia da igreja hoje não. Eu sempre digo a todos, coitado de Pedro, ele não teve o benefício de um seminário.
E tudo isso ele era muito desprovido por apenas ter estado com Jesus 3 anos. De qualquer maneira, agora vamos olhar para o verso 5. Ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então, agora o que ele estava pedindo? Dinheiro. Ok? Ele estava esperando receber algo, certo? O que ele estava esperando? Dinheiro. Então, não há nenhum sinal, nenhuma indicação de que esse homem tinha fé para cura. Nada, certo? Ele queria dinheiro. Ele estava pedindo dinheiro, era isso que ele esperava receber. Verso 6. Então, Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro. Sempre digo que prova que eles eram pentecostais, mas não é totalmente verdade. Porque logo depois disso eles tinham dinheiro empilhado aos seus pés. Então, é a diferença entre o antigo pentecostal e o novo pentecostal que você vê. De qualquer maneira, então ele disse... Então Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Golpe número 2, você não simplesmente diz, aqui eu dou isso a você. Se vamos fazer do jeito que a igreja geralmente é treinada, devemos dizer, vamos orar e ver o que Jesus fará, não é? E o engraçado é que quando você ora dessa maneira, Jesus não faz nada, certo? Então você vai embora dizendo, não deve ser a vontade dele, deve ser outra coisa, mas é engraçado que com Pedro funcionou. Repare que ele disse, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho algo que eu posso te dar. Ele não tinha dúvidas de que ele poderia dar o que ele tinha, entende? Então ele diz... Note o que ele lhe dá. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-te e anda agora. Lembre-se de que eles estão indo orar. Não tinham orado ainda. E aqui ele nem está orando. Quando ele cura o homem, ele nem mesmo ora. Ele dá um comando. Ele fala uma palavra de comando. Ele diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele diz a ele, agora, aparentemente o homem não se moveu rápido o suficiente, porque no verso 7 diz, ele tomando pela mão direita o levantou. Então ele diz a esse homem para se levantar, então aparentemente o homem não se move, então ele o agarra e o levanta e puxa para cima. Ele pega pela mão e levanta. Imediatamente os seus pés recebem força. Agora notem, ele não foi curado até que Pedro o levantou. Ele não apenas disse a palavra. Pedro semeou a palavra, então ele teve a ação para sustentá-la. Ele disse, levanta e anda, e então ele ajudou o homem a se levantar, porque ele presumiu que o homem podia andar. E assim ele disse, e deu a ele o que tinha. E o que ele tinha, no nome de Jesus, ele tinha esse nome, ele tinha o poder de Deus. Sabemos que isso é depois de Atos capítulo 2. Então, ele tinha o Espírito Santo já havia descido sobre eles, e as Escrituras dizem que você receberá poder, habilidade, depois que o Espírito Santo vier. Pedro acreditou e disse o que ele tinha, e agiu de acordo. Agora note, isso é passo a passo. Tem uma escola bíblica local aqui na cidade que se você for buscar o manual de cura deles, diz... Não literalmente eu posso te mostrar, eu tenho no meu escritório. Diz, não espere um milagre. É isso que diz, não espere um milagre. Ele diz, apenas semear a palavra e deixe a palavra trabalhar. Não ajude uma pessoa a sair de uma cadeira de rodas. Não ajude uma pessoa a sair de sua cama de enfermidade. Não faça nenhum movimento em direção a eles. Então dão a razão. Legalidades. Eles não querem ser processados. Isso não é Bíblia, de fato. Toda a escola bíblica nasceu através de sinais e maravilhas na voz do movimento de cura. Onde todos na voz do movimento de cura agarravam as pessoas e arrancavam elas das cadeiras de rodas e tiravam da maca. Hoje estão mais preocupados com a legalidade. Agora, eles estão com medo de fazer essas coisas. Deixe-me dizer-lhe, se você vai andar em qualquer tipo de poder, você tem que se livrar do medo. E a melhor maneira de fazer isso é se lançar bem no meio dele. Tudo que você achar que tem medo, vá e faça. Tudo que você queira recuar, apenas cerre os dentes e faça. Eu não vou dar um passo atrás. Então faça isso. Isso é o que você tem que fazer para quebrar essa coisa em você. Se torne ousado. A única coisa depois de Pentecostes que eles oraram sobre, e oraram, Senhor, estenda sua mão para que com toda ousadia possamos falar, certo? Então precisamos de ousadia para falar. Eu já tive pessoas que vieram e disseram, você pode orar para que eu tenha ousadia? Não, na verdade não. A ousadia não vem exatamente da oração.
tecnicamente. Mas você diz, eles oraram por isso. Sim, mas o que eles estavam orando é que Deus faria sinais e maravilhas. Mas note que eles tinham que fazer coisas para que sinais e maravilhas operassem. Ousadia vem de você saber que você sabe o que você sabe. Se eu fosse perguntar o seu nome, você me dissesse seu nome, que seu nome era Bill, e eu dissesse seu nome é Bill, seu nome é Bob, você vai olhar para mim como se eu fosse estúpido. Porque seria estúpido da minha parte dizer que seu nome não é Bill. Seu nome é Bob. No começo vai ser meio engraçado, você vai rir disso, porque você não vai saber o que está acontecendo. Ok? Tudo bem? Então, meu nome é Bill. Depois de um tempo, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer, olha, eu não vou discutir com você. Aqui está minha carteira, eu posso te mostrar quem eu sou, eu não vou discutir com você. Isso é ridículo. Por que você está firme sobre isso? Porque você tem certeza, você não faz, bem, eu sabia, deixe-me verificar minha carteira, qual é o meu nome. Sim, é Bill, olha, está bem aqui. Na verdade, se você tem certeza, não diria isso. Ok? Então, você nem tem certeza do seu nome, mas você tem certeza disso. Mas você entende o que eu estou dizendo? Ousadia vem de saber que você sabe. Você tem certeza, vem de não ter dúvidas. Isso é assim. E quando você tem certeza de que Jesus quer usar você para curar os enfermos, como você é com o seu próprio nome, adivinhe, você será ousado. Como você tem certeza? Você mergulha na palavra, descobre o que ela diz e você se satura com ela. Você elimina qualquer coisa que possa ferir sua fé. Alguns anos atrás, eu estava viajando muito, e eu ainda estou viajando muito, mas naquela época eu estava viajando. Quando eu chego em casa, às vezes parece que há certos dias que eu saio e certos dias eu volto. Apenas meio que funciona desse jeito. E quando eu voltei, sempre passava um programa. Eu sentei uma vez para relaxar e comecei a assistir e eu meio que gostei da atitude do cara. Na verdade, tem alguns programas assim que eu gosto da atitude dele. Eu comecei a assistir e vou te dizer os 2 programas que eu assistia regularmente naquela época era NCIS, porque eu realmente gostei do Jethro Gibbs e sua atitude em relação às coisas, e o segundo era um programa chamado House, sobre um médico. E eu gostei da atitude dele porque era um pensamento fora da caixa, e eu não gostava da atitude ateísta, mas a atitude dele era muito direta e fora da caixa. E esse tipo de coisa eu assisti por um tempo, e uma noite eu estava sentado lá assistindo House, e Deus falou comigo tão claro quanto qualquer coisa. Ele disse, se você continuar assistindo, vai ferir a sua fé. Eu não fiz tipo, espera, o comercial e eu te pergunto por quê. Não, eu peguei o controle e desliguei. Por quê? Eu já tinha desligado. Eu ia obedecer. Isso não era uma questão, mas eu quero saber como isso vai ferir a minha fé. E ele respondeu, porque eles sempre encontram uma solução natural. E isso vai fazer você começar a pensar, quando as pessoas falarem com você, você vai pensar numa solução natural. Isso deve ser dito, isso deve ser aquilo, soluções naturais. Existem algumas para algumas coisas, mas chega um ponto em que as soluções naturais não funcionam. Chega um ponto em que seu dinheiro não pode comprar saúde. Se o seu dinheiro pudesse comprar sua saúde, Steve Jobs estaria vivo. Porque ele tinha o dinheiro, mas ele não tinha o que precisava para ser curado. Agora, eu fui lá, estávamos na Califórnia, eu fui, passei lá, isso antes dele morrer, e eu parei no que quer que seja lá a sede da Apple, porque eu estava ministrando fora de São Francisco, e tentei marcar o encontro, apenas para falar com ele, apenas para que eu pudesse ministrar ele. E honestamente, naquele momento, ele já não estava no escritório, mas nunca tivemos a chance de conhecê-lo. Nunca tivemos a chance de falar com ele. Houve um ponto em que Steve Hill nos chamou para orar e disse, porque nós o conhecíamos antes, e nós dissemos, tudo bem, nós vamos lá, e ele me pediu para falar com essa escola bíblica, então eu iria lá e ministraria a ele. E quando chegamos lá, ele não estava na igreja. Ele tinha ido ao MD Anderson e estava lá, e nós, a partir de então, não conseguimos chegar até ele. As pessoas na igreja dele formaram uma barreira e não nos deixaram chegar até ele. Já vimos isso várias vezes, pessoas diferentes, situações diferentes como essa. Então, chega um ponto onde você tem que perceber que as coisas naturais não vão acontecer. Deixe-me dar um exemplo. A maioria das pessoas que tem apenas uma dor de cabeça básica
Você não tem que expulsar nada. Tudo que você precisa fazer, às vezes, é beber um pouco de água. Geralmente, se você beber bastante água, a dor de cabeça vai embora. A maioria das dores de cabeça é por isso. Não estou fazendo disso uma coisa sobrenatural. É apenas a maneira que nosso corpo é. Então, existem alguns remédios naturais. Mas isso não é cura divina. E o problema é que quando as pessoas entram no lado natural, geralmente acabam se afastando da parte divina. E acabam confiando nas coisas naturais. É por isso que a maioria dos ministérios de cura hoje, a maior parte ensina para nutrição, dieta, exercício, se torna mais preventivo do que cura divina de fato. E é isso que eu comecei a ver cada vez mais. E nós nos posicionamos contra isso. Eu acredito em exercício, eu acredito numa boa dieta, ou pelo menos com suplementação, esse tipo de coisa, porque é difícil comer comida boa, porque a maioria dos alimentos você não tem a nutrição que precisa, você quase tem que fazer algum tipo de suplementação, mas mesmo isso você tem que descobrir que coisas assim, então há muito sobre isso. Agora, essa não é a resposta, porque isso não cura tudo. Tem pessoas que correm e comem saladas e todo esse tipo de coisa e fazem tudo direitinho e caem morta correndo. E é incrível para mim porque todo mundo fica me dizendo que eu tenho que comer legumes. Eles acabam na minha fila de cura e eu digo, bem, quando funcionar para você, então eu posso dar atenção a isso. Mas até agora você ainda está na minha fila de cura, você está comendo comida de coelho e eu não estou de qualquer forma. As pessoas dizem, você tem que comer mais vegetais. Eu como animais e eles comem vegetais, então eu estou me recebendo alguma coisa deles. Estou tentando te trazer de volta a esse ponto. Quero que você perceba. O que eles estão fazendo aqui, o que Pedro está fazendo aqui, é que ele está se movendo, ele está se tornando ousado. Ele está saindo, ele está dando um passo. Ele não apenas ficou parado atrás dizendo, vamos orar. Ele fez alguma coisa. E quando ele agarrou esse homem, quando você agarra alguém, colocando as mãos sobre eles, certo? Repare que ele não se aproximou e colocou a mão na cabeça, como fazemos hoje. Ele se aproximou, pegou pela mão. E quando eu comecei a estudar todas as curas do Novo Testamento, eu comecei a perceber, toda vez que menciona eles impondo as mãos, o que eles fizeram era sempre pegar pela mão direita. Toda vez, nunca diz que eles colocaram a mão na cabeça, sempre diz que eles o pegaram pela mão direita. Todas as vezes, ou pelo menos seguraram pela mão, colocando dessa forma. Então, parte do que fazemos, agora, quando você me assiste ministrar, isso é o que eu faço, eu estendo minha mão e pego, eu não tento colocar minha mão na cabeça deles. Porque tem tantas coisas, às vezes empurra para baixo, ou fazem todas essas coisas, e eu já vi isso acontecendo, e eu não quero que as pessoas pensem que fazemos isso, então eu desisti disso. O fato que a maioria das pessoas por quem eu oro são mais altas do que eu, então o tempo todo eu estaria assim com a mão alta. E no final do dia, geralmente quando fizermos um culto de cura no sábado, eu acordo no domingo com o meu ombro está tipo, só de segurar assim o tempo todo ele já está incomodando. Então eu percebi que assim é muito mais confortável. Eu posso fazer isso o dia todo, nós apenas aprendemos a dar as mãos, e se você pegar alguém pelas mãos, não há chance de você empurrá-las para baixo. Sem parecer óbvio, ok? Então nós apenas somos contra qualquer coisa que esteja fingindo. Ou tem que ser Deus ou não, certo? Se não é Deus, não faça, amém? Deixe ser Deus. Se Deus derrubar, maravilhoso. Se Ele não derrubar, e daí? Honestamente, eu gosto quando as pessoas ficam de pé. Eu realmente não ligo para quando as pessoas caem, porque a primeira coisa que elas fazem quando caem, a primeira coisa que fazem é tentar ter certeza que estão deitadas apropriadamente. Eles não sabem o que fazer com as mãos, estão pensando tanto que estão deixando Deus trabalhar neles e alguém tem que trazer um pano, ou o que quer que seja para colocar sobre eles, esse tipo de coisa, e todas essas coisas que acompanham isso. E quando você está deitado, ocupa muito mais espaço do que quando você está em pé. Então, todo esse tipo de coisa, e você está no meio de uma multidão. Você não pode nem cair, você vai cair em alguém e apenas ficar lá. Então, tem todo tipo de coisa. Se for Deus e você cair, então, tudo bem, você não vai se machucar, se for Deus. E se você se machucar, você está fingindo, você tem que se machucar, amém? Mas é incrível, quando não tem alguém para segurar, quantas pessoas não caem. Eu já vi pessoas fazerem assim, olharem para trás, porque tinha alguém para segurá-las. Se não nos policiarmos, o mundo vai nos policiar. Vamos fazer as coisas direito. E quando você coloca as mãos nas pessoas, você não tem que colocar as mãos na parte afetada. Você não tem que fazer isso. Pegue-as pelas mãos e o poder de Deus flui através de você para eles. Você não tem que colocar as mãos na parte afetada. As pessoas fazem, é meu joelho, ok? Deixa eu colocar as mãos no joelho.
Não, quando começamos, tínhamos algumas pessoas, tinha um amigo nosso, na verdade, era um de nossos representantes, tivemos um pedido de oração, era uma senhora que tinha câncer e mandamos o pedido para ele. Ele iria visitar as pessoas que enviamos o pedido, então ele foi visitar essa senhora. Cerca de 2 semanas depois recebi relatório de volta, estou lendo o relatório, e é por isso que recebemos os relatórios, para que eu saiba o que está acontecendo. E ele disse, eu fui orar por essa senhora, ela tinha câncer de mama, e eu gentilmente coloquei a minha mão sobre o seu peito. E eu estou lendo isso pensando, Senhor, processo judicial, vai haver um processo aqui. Bem, eles se casaram logo depois disso. Então, acho que deu tudo certo, mas você não tem que colocar sua mão na parte afetada. Isso é tudo que eu estou dizendo. O poder de Deus pode viajar à distância e resolver o problema. Vamos fazer as coisas corretamente. Vamos impedir que o inimigo tenha coisas a dizer sobre nós. Amém? Vamos deixar Deus trabalhar e deixá-lo curar as pessoas. E vamos apenas nos alegrar com o que ele faz. Amém? Então vamos voltar para Atos 3 aqui. E diz, ele tomando pela mão direita o levantou, imediatamente seus pés e ossos se firmaram, e saltando ele se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo, e ficaram cheios de admiração e assombro pelo que aconteceu. E apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, ele respondeu ao povo, homens de Israel, por que vos maravilhais disso? Ou por que olham seriamente para nós? Agora, espera um pouco. Ele disse a esse cara 1 minuto atrás, olhe para nós. E agora ele diz, por que você está olhando para nós? Porque havia uma diferença de propósito aqui, certo? Por que você acha isso incrível? Ele disse, por que você olha para nós? Agora note o que ele disse. Por que olham seriamente para nós como se fosse por nosso próprio poder ou santidade que fizemos esse homem andar? Agora, isso aqui, essa declaração mata a maior parte do ensino de cura que tem por aí. Porque você olha para nós como se fôssemos especialmente ungidos, tivéssemos esse dom especial, tivéssemos esse poder. Ou porque você está olhando para nós como se vivêssemos tão santos que podemos fazer isso. Isso é 90% de todo ensinamento de cura hoje. Ele estava dizendo, nós não vivemos tão santos. Olhe para Pedro e sua vida. Ele não era tão santo, ele negou a Cristo. Então ele estava dizendo, não olhe para nós. Como se tivéssemos feito isso por algum poder especial. Ou como se nós vivêssemos suficientemente bem. Ou se fôssemos especialmente ungidos. Então é claro que funciona. Porque quando você recebe o manto de um apóstolo, quando você coloca a caneta de um apóstolo que diz fulano de tal, e quando você coloca essa caneta, de repente você fica cheio de poder. Ser um apóstolo não te dá poder. Eu não me importo se você é um apóstolo. Você ainda tem que ser um cristão. Você ainda tem que acreditar. Não importa. Como um apóstolo, você deve ter sinais, verificando que você é um apóstolo. Mas não é uma questão de eu vou intervir e ser um apóstolo. Quando eu fizer isso, o poder de um apóstolo estará lá esperando por mim. Não. Você tem que ter fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E você vai ser um apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou qualquer outra coisa e não andar em fé e agradar a Deus. Observe o que ele diz. Agora ele está falando com esses caras, eles estão olhando para ele, ele diz, não foi por nosso próprio poder, dom especial, nossa própria santidade que fizemos isso. Então ele aproveita a chance de começar a pregar, e note como sua pregação, ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e desejaste que fosse concedido um assassino, e matasse o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Observe agora, ele nos diz como ele fez isso. E pela fé em seu nome, o nome de Jesus, fortaleceu seu nome a esse homem, a quem vedes e conhecem. Sim, a fé nele deu a esse perfeita saúde na presença de todos vós.
Agora, o primeiro, ele é Jesus. O segundo, ele é o homem. Agora, a razão é que esse homem não tinha fé para nada além do dinheiro. E não estava, ainda estava pedindo esmola, então mesmo sua fé por dinheiro não estava funcionando. Ele não tinha fé para a cura também. E aqui Pedro diz, porque você olha para nós como se nós fizéssemos isso por algum tipo de poder, ou porque somos apóstolos ou super santos. Ele disse, não, isso foi feito pelo nome de Jesus e pela fé nesse nome. Quem tinha fé no nome de Jesus? Pedro. Ele disse, o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele tinha um nome e ele tinha fé no nome. Ele usou isso para levantar o coxo. Agora, deixe-me perguntar a você, ou deixe-me dizer assim, podemos dizer o que quisermos, mas honestamente, quando você pergunta a um homem que faz algo como ele fez, ele diz como fez. Você não pode adicionar coisas nisso. Você não pode mudar e dizer, Pedro não sabia como ele fez, deixe-me te dizer. Foi a unção, foi isso. Agora Pedro disse, foi o nome de Jesus. A fé nesse nome. Ele não disse que foi uma unção, ele não disse mais nada. Ele disse que esse nome e a fé nesse nome é o que fez esse homem curado. Amém? Agora, de novo, eu vou te perguntar mais uma vez, como você foi salvo? Não foi o nome de Jesus? Não foi fé nesse nome? Então, se você é salvo, você está me dizendo, você está falando que você tem o que Pedro disse que ele tinha, que levantou esse homem. Você diz, o que mais ele tinha? Nós sabemos que ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Nós vimos isso em Atos 2. Nós sabemos que ele disse que depois em Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Então sabemos que ele tinha esse poder dentro dele e ele foi capaz de transmitir, mas ele foi salvo pelo nome de Jesus. Sabemos que pelo nome de Jesus, tudo que tem um nome tem que se dobrar. Sabemos que esse nome foi dado a ele. Era um nome exaltado e ele foi exaltado por isso. Então, sabemos que é esse o nome. Tudo é esse nome. Você verá referências ao nome de novo e de novo e de novo no livro de Atos. O que eles fizeram no nome. Jesus disse, em meu nome você vai fazer essas coisas. Toda a questão que quero trazer à tona nesse capítulo é simplesmente isso. O que Pedro disse que tinha, que curou o homem coxo, você tem. Se você não lembrasse de mais nada, se essa fosse a única coisa que você ouviu, se você veio aqui na quinta-feira, nós colocamos você na primeira sessão, eu li isso para você e eu disse, pronto, agora vá fazer. Por quê? Por que você esperou até hoje para nos dizer isso? É exatamente por isso. Porque desse jeito você tinha que voltar todos os dias. Nós derramamos mais em você e você diz, por que precisamos disso tudo? Aqui está o que você tem que saber. Você tem que saber que a cura foi disponibilizada na expiação. Se foi disponibilizada, nunca há uma razão pela qual uma pessoa não deve ser curada. Você tem que saber que Deus quer que você ministre e cura as pessoas. Então, tivemos que mostrar a você em Mateus 28 e Marcos 16 que você deveria ir por todo mundo e fazer essas coisas, sabendo que você tem esse nome para usar e todas essas outras coisas. Por que ensinamos isso? Porque honestamente poderíamos facilmente trazê-lo aqui na quinta-feira de manhã, ensinar-lhe apenas uma sessão bem rápida, mostrar como fazer, dizer, ok, todos nós vamos sair na rua e fazer, e você entenderia e poderia ir. Então por que os 3 dias? Porque aqui está o que vimos acontecendo. Se não lhe dermos essas outras coisas, e há muitas pessoas que você vai às suas reuniões, e elas logo vão te ensinar a fazer as coisas e te colocar para fazer. E é maravilhoso. O problema é quando você vai embora, porque você vai para casa e o inimigo diz, eles estão equipados, eles sabem que podem fazer, então agora nós temos que começar a atacar com dúvida. E ele começa a jogar todas essas coisas em você. E se não for a vontade de Deus? E se for pecado, e se for uma maldição? E é por isso que temos que passar por todas essas coisas para removê-las, para que depois que você sair, o inimigo não possa lançar algo em você. E quanto a isso, algo que vai te jogar em loop. Queremos equipá-lo antes do tempo. Então, quando o inimigo atacar você, você vai dizer, não, isso não funciona, porque isso já foi refutado. Ok? É por isso que levamos 3 dias. Honestamente, poderíamos levar 1 semana, 2 semanas e apenas saturar você nisso. E continuar dizendo, porque na verdade tudo que eu faço é continuar dizendo a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. Mas todas as maneiras acabam no mesmo lugar. Eu vou te mostrar. Então não importa
É aqui que acaba. Então pegamos todas essas doutrinas e tradições de homens que tornam a palavra de Deus ineficiente e nós a destruímos. E assim, quando vierem até você, você já terá uma resposta. Nosso trabalho é equipar você, não apenas para que você faça isso. E esse foi o problema. Temos pessoas nas ruas que fazem as coisas, filmam, publicam, constroem um nome para si e, no entanto, não estão discipulando pessoas para Cristo. Eles podem estar discipulando-as para elas, mas não para Cristo. E todo o ponto que tentamos fazer é tentar discipulá-los para Cristo, para você perceber que Ele providenciou e como isso funciona, para ter certeza de que todas as táticas do inimigo, nós cortamos elas. Nós demos um curto-circuito e eu deveria dizer, e para que imediatamente quando essas coisas chegarem, você já tenha uma resposta. E você nunca perca o passo, você continue avançando. Você já tem a resposta e nem precisa pensar sobre. Porque não queremos que você saia e comece a duvidar ou comece a vacilar. Queremos que você saia forte, queremos que você saia sabendo que isso funciona, que é a verdade, que é a palavra de Deus e que não importa o que o inimigo jogue contra você, você continua avançando. É por isso que levamos 3 dias. É uma situação de 3 dias e no começo, as pessoas sempre nos perguntam, vai ter alguma fila de transmissão no final? A melhor transmissão que você pode obter é ouvir isso por 3 dias. É a melhor transmissão. Amém? É por isso que fazemos o que fazemos, do jeito que fazemos. Agora vamos analisar isso. Eu quero te levar para mais o que eu quero fazer. Sim, vá comigo, nós podemos fazer isso. Vá comigo em Romanos 8. Nós estivemos lá ontem, eu ia chegar lá, mas eu sabia que ia demorar um pouco. Eu só quero te mostrar uma coisa. Anos atrás nós estávamos na Geórgia e eu tinha saído em uma viagem. Na verdade estávamos morando lá em uma pequena cidade fora de Atlanta, chamada Dallas, Geórgia, mas nos mudamos de Dallas, Texas para Dallas, Geórgia. E na verdade planejamos trabalhar lá. Eu saía de lá e viajava, e quando eu voltava, muitas vezes quando eu saio, eu fico 2 ou 3 semanas de cada vez. Então, quando eu chego é uma viagem constante, saindo praticamente de manhã à noite, eu me encontro com pessoas, converso com pessoas, ensino. Então, quando eu termino, eu vou para casa, e quando eu chego em casa, eu quero paz e sossego. E então, eu sento e leio, vou estudar, é só um momento para descansar e relaxar um pouco. Então, eu me lembro como se fosse um sábado, meu primeiro sábado de volta em casa. E tudo que eu quero fazer é ficar em casa, ler, mas minha esposa disse que nós precisamos ir para o shopping. E porque eles queriam pegar algumas roupas e trocar ou algo assim. Disseram que precisávamos ir até a loja. Eu disse, eu não quero ir. Ela disse, vamos lá. Vamos passar um tempo juntos. Eu estou tipo, isso não é o que eu quero. Eu estou assistindo você fazer compras, porque... Então eu descobri que fazer compras é caçar para as mulheres. É como caçar para elas, ok? Fazer compra é para a mulher, o que caçar é para os homens. Porque os homens, quando nós entramos na loja, não compramos como as mulheres. As mulheres fazem compras como nós caçamos. Passamos cuidadosamente, procurando por algo, e as mulheres passam assim, analisando tudo. Os homens procuram pegadas para saber onde o animal foi. E elas estão tipo, olha essa promoção, olha aquela promoção, e vão de uma coisa para outra. Então é como caçar para as mulheres. Homens, nós entramos, sabemos o que procuramos para nós, e você entra, faz e sai. É como uma incursão. Você só entra, bate e sai, não como as mulheres. As mulheres é uma ocupação para elas. Você não invade e sai, você se muda e você fica lá, você ocupa. Então eu sabia o que iria acontecer. Em qualquer lugar que vamos, eu sempre levo um livro comigo e fazia isso. Agora eu posso levar meu celular, eu tenho livros no meu celular ou no meu iPad ou algo assim. Fomos a essa loja e elas estavam paradas ali nessa fila para trocar essas roupas, e eu estava ali parado. E percebi naquela hora que não tinha um celular, que tinha livros e tudo que estava nele. Eu não tinha meu iPad, eu estou de pé lá, e eu pensei, eu não tenho um livro, porque se eu estiver na fila eu posso ficar lá e ler. Eu odeio perder tempo, então eu estou lá, será que tem livraria aqui? Talvez tenha. Eu comecei a pensar nisso, estamos na fila e eu estava irritado. Eu fico tipo, eu quero um livro, eu vou pegar um livro, eu vou pegar um livro. Não, porque quando eu for a uma livraria, sou eu fazendo compras, eu vou ficar lá por um tempo. Então ela disse, não, apenas espere aqui. Eu estou tipo, ok. Eu estou parado ali, eu não estou feliz, eu não estou cantando aleluia ou qualquer outra coisa. Eu não estou orando em línguas, eu não estou fazendo qualquer dessas coisas, eu estou lá parado, eu estou reclamando, estou murmurando, fazendo todas as coisas que fizeram Deus abrir a terra e engolir todos os israelitas. Era isso que eu estava fazendo. Eu não quero estar aqui, Deus,
eu quero fazer alguma coisa, quero pegar um livro, então eu estou lá mais ou menos 1 hora. E quando você está na fila, as pessoas estão, você percebe, mas não geralmente analisa. Então eu estou lá e havia uma jovem que veio com sua mãe, uma garota, eu acho que é a mãe dela e outra pessoa. E eu estou lá e naquela hora eu sinto bem aqui do lado, o que era meio estranho, mas mais ou menos do tamanho da minha mão, parecia que alguém tinha aberto uma fonte de água. A água estava saindo, estava indo na direção. Eu estou lá e eu estou tipo, eu senti porque eu não estou acostumado com isso, especialmente lá. Eu estou olhando e sei onde vai para essa jovem, e ela provavelmente tem 16 anos, ela estava lá, estava deixando sua mãe, e você poderia dizer, ela não estava se sentindo bem, ela estava, você poderia notar. Você foi lá e orou por isso? Não, eu já te disse, eu estava reclamando, protestando, murmurando. Eu não estava com vontade de orar por ninguém, eu queria só um livro. Mas eu senti isso, e quando eu senti isso, eu sabia que Deus estava querendo fazer algo. E que Ele estava se movendo em direção a ela. Eu sou pelo menos inteligente para concordar com isso. Não vou falar, mas vou concordar. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Tipo, 2 ou 3 minutos, literalmente, foi muito rápido. Menos de 5 minutos. De repente, essa garota meio que se animou, porque ela estava apenas 5 pessoas de distância de nós. Ela disse, mãe, eu me sinto bem, eu me sinto melhor. Podemos ir porque iriam fazer outra coisa. Podemos fazer isso agora. Porque eu me sinto bem. Eu estou, tipo... É estranho para mim, porque isso não é normal para mim. Eu estou, tipo, como Maria. Eu ponderei essas coisas no meu coração. Porque eu não queria chegar lá e dizer, deixe-me dizer o que aconteceu. Na verdade, o poder de Deus estava saindo daqui. Eu não estava com disposição disso. Eu não queria falar com ninguém, mas apenas guardei na minha mente. Isso foi muito legal. Essa experiência. Nunca tinha experimentado antes. E fomos para casa, e alguns dias depois, eu tinha um pequeno aparelho de televisão que tinha... Naquela época era VHS. As fitas VHS grandes, e tinha uma pequena televisão com VHS nela, então eu colocava isso na minha mesa, eu trabalhava e eu colocava um vídeo e eu teria o vídeo reproduzido e eu poderia ouvi-lo ou assisti-lo. Eu estaria trabalhando no meu laptop e sentado lá. E essas pessoas me enviaram um vídeo de uma cruzada de cura, uma reunião de cura na África, que aconteceu há 1 ano, então era um vídeo antigo, tudo nele já havia acontecido. Então eu estou lá e eu coloco o vídeo e no começo estava alto, então eu começo a trabalhar, então eu diminuo o volume e eu nem consigo ouvir, mas está reproduzindo. Eu estou sentado lá trabalhando e eu estou fazendo isso como se eu digitasse, mas é tipo assim, eu sou bem rápido nisso. Mas então eu estou sentado lá trabalhando e de repente o que eu senti aqui, agora eu senti aqui. Mas em vez de uma mão era como as 2 mãos estavam indo em direção à televisão. Então eu estou sentado lá trabalhando e quando eu olho para cima, estava esse jovem menino que tinha literalmente era grande assim, um tumor de câncer no corpo desse menino. E quando eu olhei para cima, essa coisa fez... E apenas estourou, foi nojento. Não foi a cura limpa e bonita que a maioria das pessoas querem. Foi nojento, respingou, era sangue e gosma para todo lado, mas ele estava curado. Eles vieram, limparam, pele nova, perfeita, tudo foi curado. Mas eu estou sentindo isso, quando isso aumenta, estou sentado parado, olhando tipo... Uau, então eu percebi que eu estou sentindo isso. Pensei, ok, quando eu senti isso naquela garota, ela foi curada. Mas esse garoto foi curado há 1 ano. Então certamente isso não está conectado com ele sendo curado. Então eu disse, ok, Deus, o que é isso? E você já notou quando você pergunta algo a Deus... ou a Jesus, ele fez a mesma coisa, você faz uma pergunta, como ele responde? Com uma pergunta, todas as vezes. Ele nunca responde diretamente. Toda vez ele responde com uma pergunta. Então eu disse, o que é isso? O que está acontecendo? E ele respondeu com uma pergunta e disse, quando você se envolve em uma situação de risco de vida, o que acontece quando você fala sobre isso? E eu disse, eu relembro e começo a reaviver, quanto mais detalhado, eu me lembro mais, eu revivo, meu coração vai acelerar, minha respiração vai ficar rasa, porque eu estou revivendo aquele momento. E ele disse, é isso que está acontecendo. Eu disse, o quê? Ele disse, o Espírito Santo está se lembrando quando ele curou aquele menino. O que eu estava sentindo era o que ele estava se lembrando. O Espírito Santo. Porque enquanto eu estava sentado, eu não estava assistindo o vídeo, eu estava olhando para o meu laptop. Ele estava assistindo o vídeo porque ele está se lembrando disso, porque ele estava lá.
certo? Então Deus começou a falar comigo e ele começou a citar, porque agora eu quero as escrituras. Eu estou tipo, ok, isso parece bom, mas eu quero a palavra. E ele começou a citar Romanos capítulo 8, verso 11. Eu preguei sobre isso muitas vezes, mas ele começou a citá-lo. Ele só citou parte dele. O que em comum diz: mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, então ele começou de novo. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, e como um loop. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, e eu comecei a entender o Espírito, porque eu não estava naquele culto de cura, mas o Espírito que estava em mim, ele estava lá. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber porque nós sabemos disso, mas não nos causa impacto. Às vezes nós não estamos curando. Jesus disse que nem ele mesmo fez os milagres, mas o Espírito de seu Pai nele, ele fez os milagres. O Wigglesworth nunca curou ninguém, John D. Lake nunca curou ninguém. Foi o Espírito de Deus que curou. Agora nós podemos ser portadores desse Espírito. Mas nunca houve um humano que curou alguém, é sempre o Espírito de Deus. Então nessa situação você pensa, eu nunca estive nessa situação antes. Eu não sei o que fazer, isso é novo, eu estou em uma situação nova. Nunca estive nessa situação, eu não sei o que fazer. Tudo bem, porque você não está fazendo nada de qualquer maneira. Aquele que realmente vai fazer algo, aquele que está em você, ele já fez isso, de fato. Se algum disso já foi feito, ele fez, certo? Ele não esteve lá uma vez ou outra. Se isso já foi feito, ele foi o único que fez. Ele esteve lá todas as vezes. Todos os mortos ressuscitados, o Espírito em você estava lá. Todos os ouvidos surdos que foram abertos, o Espírito que está em você estava lá. Todo olho cego aberto, o Espírito em você os abriu. Então não teremos espíritos diferentes, só há um Espírito Santo. Por isso, estamos todos conectados. E eu comecei a perceber isso. E ficou muito mais fácil, porque percebi que eu não tenho que saber tudo. Porque aquele que está em mim sabe, eu não tenho que saber exatamente o que fazer ou como fazer. Aquele que está em mim sabe exatamente o que fazer e tudo que eu tenho que fazer é levá-lo lá e liberá-lo. E esperar que ele faça o seu trabalho. E quando eu faço isso, ele trabalha. Por quê? Ele está sempre pronto, ele está sempre disponível. Eu não tenho que prepará-lo, eu não tenho que instigá-lo, eu não tenho que fazer nada disso. Tudo que eu tenho que fazer é estar lá e deixá-lo sair, sabendo que ele fará o trabalho. Amém? Esse é o espírito que Pedro tinha, esse é o espírito que todos nós temos. Então, esse espírito, eu vou te dar mais alguns exemplos quando voltarmos do intervalo, mas eu vou te dar um porque eu quero, antes de eu entrar nessa próxima parte, eu quero fazer uma pausa, então faça uma pausa rápida, mas reconheça que o espírito em você é o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, o espírito em você estava lá. E ele fez tudo. Então, se ele fez tudo, ele sabe tudo. E quando você acha que ele pode compartilhar com você tudo que você precisa saber. Amém? Então, faça uma pausa rápida.